Olá, boa noite. O A Notícia discute hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ajudar a analisar o cenário político, eu recebo aqui na Rede TV o doutor em ciência política e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Olá, Rafael, boa noite. Boa noite, Beatriz. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu. Rafael, temos pela primeira vez na história do país um ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. Um julgamento que foi televisionado, acompanhado pelo país e que gera muita divisão na sociedade. Queria começar te perguntando qual é a relevância histórica desse julgamento. Enorme. Em geral, a gente até tende a, preso pelo calor do momento, exagerar no termo histórico, enfim, mas eu acho que nesse caso não. O julgamento representa, do ponto de vista democrático, talvez um marco inédito, mais do que histórico, inédito, de julgamento, ou seja, do Estado brasileiro se manifestando em relação a tentativas de interrupção das regras do jogo. Tem a questão jurídica, enfim, os pormenores jurídicos, mas do ponto de vista político, o que houve foi uma tentativa de romper o regime democrático, que é um regime que escolhe elite política a partir do voto. Então, o julgamento nesse sentido, o fato do Estado brasileiro estar conseguindo fazer a punição por meio das regras do jogo desenhadas pela Constituição de 88, diz bastante, tanto do ponto de vista do que nos levou até aqui, que a gente pode perguntar, né, por que a democracia gera eventualmente figuras que tentam, né, interromper o seu próprio funcionamento, seja também do ponto de vista da punição, o funcionamento das demais instituições e que, em conjunto, formam o tal do Estado democrático de direito. Acho que, sem dúvida, algo que eventualmente vai ficar para a história e, quem sabe, isso também condiciona o comportamento futuro desses agentes políticos e a gente possa ter períodos mais positivos do ponto de vista da convivência política. Agora, você levantou a bola, eu não vou conseguir deixar de perguntar. Então, por que em momentos da democracia a gente tem figuras que tentam romper com esse processo democrático de escolha dos representantes através do voto? A gente está tentando ainda entender todas as causas desse fenômeno, mas em alguma medida me parece que tem a ver com divisões no interior da sociedade. Então, esse discurso que, em geral, esses atores da elite política mobilizam, né, para tentar fazer esse tipo de interrupção, ou se não chegar ao ponto de interromper, de simplesmente concentrar poder, ele se alimenta de divergências e divisões que existem na nossa vida em sociedade. Eu, particularmente, tenho a ideia de que a radicalização da elite política conversa, em alguma medida, com as divisões na sociedade brasileira. Então, curiosamente, o processo de modernização socioeconômica do país, de desenvolvimento da economia, de urbanização, de todos esses indicadores de uma sociedade que vai se modernizando, se espera que traga moderação política. Mas, no nosso caso, e em outros casos também, não houve moderação. Ou seja, a gente modernizou, reduziu desigualdade, fez diversas transições, gera crescimento econômico razoável, não é nenhuma maravilha, mas seguimos uma trajetória de crescimento e ainda assim existem divisões importantes na sociedade. Uma chave de interpretação é que essas divisões têm agora a ver com valores. Então, o fato é que as sociedades divergem sobre questões fundamentais e acho que recuperar esse status vai ser um passo importante para a gente conseguir superar essa fase mais complicada da democracia brasileira. E agora a gente falando um pouco sobre esse julgamento feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? O que estava em discussão é se houve uma tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, esses dois crimes, por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e de um núcleo ali próximo a ele, que foi considerado pela Procuradoria, pela acusação, como o núcleo crucial para essa tentativa de golpe. Há um desdobramento em outros núcleos, mas esses julgados agora faziam parte de quem estaria aí na elaboração, digamos assim, dessa tentativa de golpe. O ministro relator, Alexandre de Moraes, viu caracterizados todos esses crimes. Queria te perguntar, quais pontos são os pontos mais relevantes
trazidos nesse julgamento que ajudam a caracterizar o que a gente viveu em 2022 dessa maneira, como uma tentativa de golpe? Eu acho que o que mais foi importante para a gente conseguir traduzir juridicamente no fenômeno que aconteceu foi justamente o Supremo Tribunal Federal ter interpretado nesses dois momentos do mesmo fato se desdobrando em dois crimes, né? Grosso modo, o que eles fizeram foi mais ou menos, olha, em algum momento atores políticos podem operar contra o funcionamento das instituições e, em outros casos, essa operação também representa a troca, a violência e o golpe de Estado. Porque foi basicamente isso que se tentou por diversos caminhos, né? Houve uma leitura por parte desse núcleo de que o resultado eleitoral não seria favorável. Então, começa, num primeiro momento, gerando debates sobre legitimidade democrática. Isso parece não ser suficiente, a eleição vai avançando, tem o resultado, é a derrota, e aí é uma tentativa de institucionalizar uma quebra das regras do jogo e dar algum caráter legalista para esse movimento. Então, acho que foi importante o Supremo Tribunal Federal, por meio da primeira turma, se manifestar e dizer a punição para quem quer que vá eventualmente tomar esse tipo de comportamento. Agora, do ponto de vista político, né, o que isso não vai ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo é o órgão que faz a contenção, que faz o julgamento, mas o que vai precisar haver agora é uma gestão por parte da elite política do que fazer a partir de agora, né, de como reconstruir um ambiente em que se gere respeito às regras do jogo. A gente viu que isso não cai do céu, não tem a ver com a questão econômica, tem a ver com preferências dos atores políticos. Então, acho que vai ter um trabalho longo ainda de que, a partir dessa decisão do Supremo, a gente caminhar, de fato, por uma pacificação. Não vejo a decisão do Supremo sendo pacificadora. Acho que a gente vai continuar ainda com grande divisão social e política. Mas era papel do Supremo pensar em uma decisão pacificadora ou não? Não, eu acho que aí seria pedir demais dos ministros do Supremo e da própria instituição, né? Isso tem um pouco a ver com escolhas que as elites políticas vão fazer agora. Então, que tipo de agenda vai vir agora? Até vai vir a anistia? Vai ter anistia? Não vai ter? Que tipo de regramento eles vão considerar? Amanhã ou depois eles vão querer ter um movimento de mudar os poderes da República, o poder que executivo, legislativo e o judiciário têm no ordenamento jurídico brasileiro, para que a gente consiga superar essa fase que fica discutindo quem é legítimo, quem não é, e aí o tensionamento fica mais exacerbado. Agora, esse tensionamento na sociedade foi visto também no julgamento. O ministro Luiz Fux trouxe um voto longo, divergente e que causou em muitas pessoas perplexidade, porque já se imaginava que o ministro Fux traria divergências com relação ao Alexandre de Moraes, mas não da magnitude que ele trouxe. Então, para a gente recapitular um pouco e para quem está nos assistindo acompanhar aqui o fio da meada também. O ministro Fux, primeiro, ele atendeu pedidos das defesas com relação às preliminares, ou seja, não é discutir se o réu é culpado ou inocente, mas sim aonde aquele processo deveria estar tramitando. Por exemplo, o ministro Fux disse que não deveria estar tramitando no Supremo. E depois, no mérito, também trouxe um voto para absolver a maioria dos réus, para absolver o ex-presidente Bolsonaro e a maioria dos demais, com exceção do general Braga Neto, que era o candidato a vice na chapa do Bolsonaro, e do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que foi o delator nesse caso, o Mauro Cid. Queria também entender como que você viu esse voto do ministro Fux. Ele desperta em quem é apoiador do Bolsonaro uma sensação de que há algum ministro fazendo justiça nesse tribunal, ao mesmo tempo ele abre um caminho aí para consequências políticas, no mínimo, eu acho, ou jurídicas e políticas. Queria te ouvir. O que vem a partir desse voto do Fux? Vamos lá, Beatriz. Eu acho que assim, o primeiro ponto para a gente não perder de vista é
das regras do jogo, faz parte da regra do jogo, num órgão colegiado, votos dissonantes. Então, sob essa ótica, é até tradutor da pluralidade de pensamentos que existe e reside também dentro do Poder Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal. As consequências, aí a gente é que precisa lidar com elas, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista do próprio Supremo Tribunal Federal. E é aqui que eu acho que vale a pena a gente começar a pensar o voto do ministro Fux à luz dos desafios institucionais que o Supremo vive nessa conjuntura política que a gente está conversando e vamos chamar aqui de uma conjuntura ainda com tensão institucional e muita instabilidade. O que o voto do ministro Fux fez foi, de alguma maneira, exacerbar as críticas e o risco de que, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal passe por mudanças institucionais, ou seja, que a elite política promova uma agenda de, de alguma maneira, reconfigurar o papel que o Supremo Tribunal Federal tem na política brasileira. Esse é um papel que ele é enorme, por duas razões. A primeira, a gente tem uma Constituição muito generosa, muito recheada, e, portanto, o órgão que controla a constitucionalidade vai ganhando protagonismo. E a segunda razão é que o Supremo Tribunal Federal julga político, né? Julga atores com o foro privilegiado. E isso, obviamente, deixa um impacto muito, muito grande. Agora, a gente não pode inferir a partir desse protagonismo que isso foi uma escolha dos ministros, porque as regras quem decidiram foi o Poder Legislativo. Então, quando o ministro Fux, para ir direto agora à sua pergunta, faz um voto em que ele questiona a legitimidade e a legalidade do comportamento do Supremo Tribunal Federal relativo ao julgamento, digamos, da cúpula identificada pelo Ministério Público na sua denúncia, ele está, de fato, colocando um desafio institucional muito grande, porque, como você bem mencionou na pergunta, não foram divergências relativas ao mérito, dosagem de pena, o que cada um cometeu, o quanto a denúncia feita pelo Ministério Público estava detalhada o suficiente para gerar condenação ou não. Isso é natural. O grave, entre aspas, e o delicado disso tudo é a posição do ministro. Num momento em que o Supremo Tribunal Federal já é muito criticado, e acho que os próprios ministros estão percebendo a importância de ter um pouco mais de coesão, pelo menos externamente, um pouco mais de cuidado com a sua própria estabilidade institucional. Então, eu vejo como mais grave, o mais delicado, justamente o que o voto do ministro Fux vai mexer na elite política para que amanhã ou depois venham movimentos em relação ao Supremo. Então, acho que a questão da legalidade, da legitimidade foi o mais desafiador. Outro ponto que é importante é a visão que está por trás do ministro Fux em relação aos dilemas democráticos. Então, chama um pouco nesse sentido, aí tirando de lado agora um pouco o formalismo na resposta, foram ações concretas, né? Tiveram um uso de violência política explícito, né? A gente está mexendo no coração do jogo democrático. Então, imaginar que isso não tenha a gravidade, seja percebido, eu acho que é aqui que foi bastante delicado e é um voto que menospreza os riscos que a democracia passou e, eventualmente, pode passar novamente. E aí, falando um pouco de como seria essa reação da elite política, você diz, ao Supremo e ao papel do Supremo, né? Essa discussão passaria pelo quê? A gente sabe, por exemplo, que a gente vai falar já de anistia, mas com relação ao Supremo especificamente, a gente sabe que há um desejo por parte de uma ala política no país de realizar o impeachment de ministros do Supremo, como o ministro Alexandre de Moraes, e há até uma organização para que a direita ganhe força nas eleições do ano que vem para o Senado e consiga aí conduzir esse processo de impeachment do ministro Alexandre. Mas o que mais, além disso, está no seu radar e que são mecanismos que iriam enfraquecer ou conter o Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Os mecanismos clássicos mexem em relação à duração de mandato,
prerrogativas institucionais, ou seja, o que eventualmente é passível de uma decisão apenas por um indivíduo e não por um colegiado, né? Questões que quem pode bater na porta do Supremo, instrumentos que o Supremo pode eventualmente interferir no andamento do processo político. Em alguma medida, eles são regulados. A DIN é regulada, mandato de segurança é regulado, mandato de injunção é regulado, que são figuras jurídicas em que o Supremo utiliza para entrar, digamos, no mundo da política, tá? Isso seja entrar relativo à política pública, relativo a como é que os políticos fazem política, o que pode, não pode fazer. Então, tem uma série de instrumentos clássicos que, eventualmente, pode haver um movimento da política para que, a partir do próximo ciclo eleitoral, pouco provável que alguma coisa desse tipo seja aprovada agora, entre no jogo e a gente tem um reequilíbrio nas relações de forças entre executivo, legislativo e o judiciário. Uma parte já está acontecendo. A relação entre o executivo e o legislativo é outra, né? O presidencialismo de coalizão talvez não funcione mais da mesma maneira. Pode chegar a vez agora do poder judiciário, o Supremo ter também aí alguns poderes diferentes do que tinha anteriormente. Quero falar mais de Supremo, mas antes, para voltar um pouco no julgamento e no que a gente tem assistido aí nos últimos dias. Muito se diz, aqueles que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro e as defesas dos réus também, que não há provas suficientes para conectar o ex-presidente ao 8 de janeiro, por exemplo, e a série de situações elencadas pela acusação na denúncia oferecida ao Supremo. Queria te perguntar quais provas que apareceram no curso desse processo que você entende como provas relevantes, provas contundentes. O ministro Alexandre listou várias, né? Disse, inclusive, que tinha provas sobrando, nesse caso, na visão dele, relator, quando vota para condenar todos os réus. Mas queria a sua avaliação um pouco do que você viu ao longo desse processo. Olha, Beatriz, acho que o grande mérito da denúncia e, posteriormente, do voto do ministro relator Alexandre de Moraes foi ter feito a costura entre diversos eventos que foram acontecendo ao longo do tempo e que resultaram naquela transição eleitoral muito delicada com o uso de violência política, algo que não é normal em democracias que estão funcionando bem, em que os atores apostam nela e apostam que esse é o caminho que a gente precisa conviver. Então, mais do que uma prova específica, alguma que se destaque, foi a relação de causalidade e a relação entre esses acontecimentos, que vai desde o processo de deslegitimação do sistema eleitoral com sugestão de fraude. Então, não é uma crítica, acho que aqui é importante para quem está ouvindo, porque não é que o sistema eletrônico ou qualquer outro sistema não seja passível de crítica. O que houve, e o delicado é a acusação, sem maiores comprovações, sem nem alguma sugestão minimamente relevante, da existência de fraude, de que o sistema opera de uma maneira a quebrar a vontade do eleitor. Aqui, começa por ali. Aí vão dando os passos, essa mensagem vai acontecendo, vai passando para a opinião pública, os encontros com outras autoridades, inclusive com reuniões de órgãos de representação estrangeira, e esse volume vai acontecendo. Vai acontecendo também a mobilização das Forças Armadas para o jogo político. E aqui, para mim, é central também, porque quando você mobiliza as Forças Armadas, você deixa o jogo muito desigual. As Forças Armadas representam, Beatriz, o Estado brasileiro, o monopólio legítimo do uso da força. Esse é o definidor do Estado moderno. Então, quando traz Forças Armadas, desequilibra tanto o jogo entre governo e oposição, que, obviamente, isso tem implicações para a vida política. Então, entra também as Forças Armadas. E, a partir da mobilização desses recursos, plano de execução, uso de violência política. Então, de tal sorte que eu acho que o destaque do voto foi justamente fazer essa narrativa, mas não uma narrativa sem
comprovação sem evidências de que existe uma causalidade no comportamento desses atores políticos no entorno do objetivo de quebrar a regra eleitoral. Acho que isso que foi o grande destaque da votação e, sobretudo, do relatório do ministro Alexandre de Moraes. E aí, falando um pouco de Forças Armadas também, como as Forças Armadas saem desse processo? A gente tem também militares de alta patente, né, entre os que responderam perante o Supremo, respondem perante o Supremo, por tentativa de golpe de Estado, um país que não acertou as suas contas com os militares que foram envolvidos no período da ditadura militar, mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma atuação de generais no sentido de bloquear esse avanço dessa ruptura democrática por parte do ex-presidente Bolsonaro. Qual que fica o saldo para as Forças Armadas pós-julgamento? Aqui a gente abriu o programa, né? Você abriu o programa com a provocação interessante do espaço que o julgamento tem na história. Talvez seja importante salientar que uma parte desse ineditismo tem a ver que o julgamento envolve membros das Forças Armadas num país que tem, ao longo da sua história, episódios de quebra de regime políticos com uma participação muito ativa das Forças Armadas e, portanto, também rebalancear as relações entre a política e as Forças Armadas é super importante. Acho que as Forças Armadas saem com o dever de entender institucionalmente o papel que lhes cabe, né? O risco da proximidade do poder, ou seja, a coesão, a hierarquia, que são atributos que se espera das Forças Armadas, ficam mais difíceis de ser geridas quando se está muito perto da política. E se está perto, no caso da administração Bolsonaro, é literalmente gente das Forças Armadas participando de questões decisórias que são fundamentalmente da política. Então é difícil manter a coesão. O que a gente aprendeu no julgamento é que a balança de forças internas não foi o suficiente para que toda a instituição embarcasse na estratégia de interrupção democrática, e aí a falta de coesão das Forças Armadas acabou ajudando, nesse momento, a não ter o sucesso que uma parte dessa elite que participou do movimento queria. Então, eu acho que internamente fica esse desafio. Do ponto de vista externo, eventualmente vai ficar uma tarefa para a política de deixar mais claro na Constituição, sobretudo o artigo 142, né, que é um dos artigos que trata diretamente do papel das Forças Armadas, o que pode ou não fazer. Então, eventualmente, deixar explícito, ainda mais no texto constitucional, possa ser uma tarefa importante também para ajudar nessa separação entre o que é das Forças Armadas e o que é da política ordinária. O que muda no jogo político a partir da condenação do Bolsonaro? Aqui a gente provavelmente precisaríamos de vários programas, né? Então já vou, inclusive, me convidando para o próximo, porque tem bastante, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto é o efeito na coesão da direita. Porque uma parte da defesa do ex-presidente Bolsonaro se deu no fronte político. Uma defesa que a gente até pode conversar com mais detalhes, mas que mobilizou um governo estrangeiro, que mobilizou relações com outro país que estão influenciando em todo esse desdobramento. E esse resultado, né, o fato dessa defesa política ter sido dessa maneira, gerou uma divisão dentro da direita. Ou seja, o antipetismo, né, na falta de melhor nome, ele sai dividido de todo esse processo. Como é que essa divisão vai estar presente nas urnas em 2026 é o que a gente vai acompanhando. O que a gente está pensando? Acho que tem um ponto de qual vai ser o discurso apresentado, tá? Se vai ser um discurso com esses elementos do que a gente chama de bolsonarismo, ou seja, o antipetismo que for aparecer nas ruas e nas urnas, e buscando o voto, vai ser um antipetismo com a cara, com elementos do que a gente chama de bolsonarismo, questão religiosa, referências às Forças Armadas, entre outros pontos.
Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é quantos candidatos vão aparecer. Quem é que vai ser candidato, como é que isso mexeu no xadrez. E aqui acho que o efeito foi aumentar o senso de urgência dessa parte antipetista, mas ligada ao chamado Centrão, em torno de um projeto deles. E, por ora, esse projeto parece ter nome e sobrenome. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é, de longe, o nome que aparece na frente, na casa de apostas, vamos dizer assim, e parece ser, pelo menos por ora, um nome em que essa elite política quer se organizar. Como é que vai ser a relação com o bolsonarismo? É que vai ser algo que a gente tem que ir acompanhando nas próximas semanas e meses. No último final de semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, abraçou o discurso bolsonarista a favor da anistia e de ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Ele já falou que indultaria também o ex-presidente Bolsonaro se ele fosse eleito. A pauta do indulto ao Bolsonaro vai ser uma pauta em 2026? Não há dúvida. Acho que não só em 2026, mas eventualmente vai fazer parte da agenda do país no próximo ciclo eleitoral que a gente estava conversando. Anistia, papel do Supremo Tribunal Federal, entre outros pontos. Então, se a gente tomar as frases mais recentes do governador de São Paulo, e se for candidato, ele sinaliza uma proximidade com as teses bolsonaristas, né? Sejam essas mais conjunturais, relativas à anistia, não da anistia, ou visões mais amplas, papel do Supremo, Tribunal Federal. Tem uma frase do governador que ele sugere não confiar na justiça brasileira. Então, por hora, a gente pode discutir se é a preferência real dele ou se é estratégico, no sentido de querer buscar o apoio do bolsonarismo. Mas, de todo modo, por esses sinais, sinalizam que a campanha de 26 vai ser quase uma repetição da eleição de 22, só que sem a figura do Bolsonaro. Então, a gente vai estar discutindo ainda democracia, judiciário, uma série de temas que a gente discutiu lá atrás, porque foi uma conjuntura muito particular. Então, talvez 26 ainda seja uma eleição necessária para o Brasil passar a limpo, né? Como ele pensou, enfim, como ele está olhando para esse mundo que a gente está fazendo. Então, parece ser ainda uma eleição que vai ser muito marcada pela polarização. Qual é a sua visão sobre a discussão a respeito da anistia? Eu acho que não faz muito sentido se a gente quiser construir uma sociedade plural, uma sociedade que imponha barreiras a esse comportamento que quebra institucionalidade, né? Seria menosprezar bastante a ideia de que indivíduos que foram responsáveis por esse comportamento, que não precisavam tomar esse caminho, essa decisão, não foi nenhuma circunstância excepcional, não foi uma tentativa de escapar de um regime autoritário, centralizador, que não deixa respirar, que usa de força de violência e que aí eventualmente você precisa recorrer ou a sair do seu território porque você não tem mais condição de exercer os direitos civis e os direitos políticos dentro da sua comunidade, e aí você precisa ou vai para o exílio ou sai do país, enfim, qualquer figura desse tipo. Nós estamos falando em anistia dos arquitetos desse movimento que questionou o Estado Democrático de Direito e o governo que estava eleito ali em 2022. Me parece fazer pouco sentido. Acho que a discussão precisa vir, e aí é muito mais do mundo jurídico, né? Mas tem um pouco a ver com a parte política, que é as penas que foram até aqui, sobretudo não para a cúpula, né? Mas para o conjunto de indivíduos que foram instrumentalizados a serviço dessa estratégia, se foram penas e qual a dosimetria, acho que eventualmente pode ter algo nessa direção. Mas pensando na cúpula, parece fazer pouco sentido do ponto de vista da convivência plural dentro de uma sociedade democrática. Rafael, a gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta a falar de anistia já já. Fique com a gente, a notícia volta depois do intervalo. O A Notícia está de volta, entrevistando hoje o cientista político Rafael Cortes. Rafael,
No julgamento, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia disse que esse julgamento é um encontro do Brasil com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro. Falando um pouco de presente e de futuro, estávamos falando da anistia no final do bloco anterior e da discussão com relação à anistia. A gente sabe que isso pode voltar para o Supremo, ou seja, se aprovada no Congresso, pode ainda passar pelo crivo da constitucionalidade ou não por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso acaba sendo para o Supremo uma armadilha, de certa maneira? É um desafio que o exercício do seu próprio papel institucional impõe, né? Porque certamente essa ainda não é a rodada final, né, do que a gente está chamando aqui dessa agenda de tensão político-institucional, porque nós estamos discutindo o que fazer com indivíduos, novamente, que tentaram interromper o Estado democrático de direito. A gente certamente vai revisitar esse debate. Então, ou bem, o mundo da política, entre aspas, vai se adaptar e tentar pensar em alguma agenda, algum projeto que passe pelo crivo da interpretação constitucional dos ministros do Supremo, ou, eventualmente, vai naquela direção do que a gente tinha conversado, de mudanças mais amplas que a elite política eventualmente faça em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal. Se for esse o caso, acho pouco provável que seja agora, vai ficar só para 2027. O que eu acho, Beatriz, que é importante, pelo menos do ponto de vista político, né? A gente fala muito do Supremo, muito do papel do Supremo, mas, na verdade, a raiz do problema, pelo menos na minha leitura, é política. A gente precisa voltar a ter uma elite política de esquerda, uma elite política de direita, que convivam do ponto de vista das regras do jogo e que apostem que o mecanismo eleitoral é a forma de organizar uma comunidade política. Porque a gente fala muito em polarização e tem duas forças, etc, etc, mas, na verdade, sempre foi assim. PT e PSDB era uma polarização, mas era uma polarização de outro tipo. Era uma polarização que não era radicalizada. A gente está numa conjuntura que, de alguma maneira, revisita os nossos fantasmas políticos, né? A ministra Carmen Lúcia fez referência ao passado, o Brasil se encontrando com o passado, porque uma boa parte da vida política brasileira foi muito marcada por divisionismo, personalismo. Então, a gente não consegue pensar a política brasileira dos anos 30 a, enfim, meados dos anos 60, sem pensar no varguismo, por exemplo, e como naquela conjuntura era muito polarizado na figura do ex-presidente Vargas, e isso gerava uma radicalização muito forte. A gente está revisitando, de alguma maneira, agora, sob essa roupagem atual, bolsonarismo versus lulismo e coisa que o vale. Então, o que eu acho que é importante é isso, é reconstruirmos as bases de uma convivência democrática entre esquerda e direita, que são grupos, são termos que, de alguma maneira, ajudam a gente a organizar a nossa vida política. Sem isso, o Supremo vai sistematicamente estar na linha de frente, porque ele é o órgão que controla a constitucionalidade. E aí, falando um pouco dessas figuras em torno da qual a gente fica falando nos últimos anos na política brasileira, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele perde poder a partir dessa condenação ou ele segue sendo uma figura relevante para determinar quem vai ser o candidato da direita ou da centro-direita no ano que vem? A minha leitura é que segue relevante, porque uma parcela desse antipetismo, ele dialoga com o que representa o ex-presidente Bolsonaro, com teses, com símbolos, com discursos que o ex-presidente Bolsonaro e o seu núcleo mais próximo passou a utilizar para fazer política no Brasil. Então, acho pouco provável que esse grupo político ainda não seja importante, porque a gente está falando de uma eleição que tende a ser muito disputada. Se a gente olhar 22, foi 51-49 o então candidato Lula vencendo o ex-presidente Bolsonaro. Então, nós estamos falando de que pequenas mudanças de votos podem alterar essa balança entre petismo e antipetismo. Então, pensando nesse ciclo eleitoral, acho a figura do ex-presidente Bolsonaro
muito relevante, um pouco num paralelo com o que aconteceu com o agora presidente Trump nos Estados Unidos, que passa por condenação, né, e ganha as primárias republicanas tranquilamente e acaba se tornando depois presidente americano, mesmo com uma chuva de contestações jurídicas e, enfim, uma série de agendas negativas. Guardadas as devidas proporções, até 2026, acho que ainda é muito relevante. Curiosamente, se eventualmente ganha o Tarcísio ou qualquer outro nome da direita, aí eu acho que é o início de um declínio mais acentuado da figura do ex-presidente, mas não só do ex-presidente, do bolsonarismo. Porque a partir do momento que ganha um outro nome, que o antipetismo mude de endereço, que passa a ser Tarcísio, Ratinho, Caiado, aí a tendência é perder relevância, porque agora o antipetismo tem outro nome e o antipetismo, nesse cenário hipotético que a gente está construindo, agora é poder. Então, aí eu acho que é uma tendência de declínio que aos poucos vai se manifestando, mas pensando nesse ciclo, acho que é muito relevante. Não é por um acaso que todos os nomes que são pensados como candidatos em 2026 seguem com sinalizações em direção ao bolsonarismo. E como construir uma pacificação no país depois de tudo isso? Assim, depois de a gente tem hoje uma parcela da população que não vê legitimidade na decisão do Supremo, por exemplo. Como sair disso? Acho que começa com a elite política, assim, começa com a construção de uma agenda que não seja divisiva, né? Ou seja, que consiga superar rapidamente essas questões e a gente possa discutir o que sempre discutiu: tamanho do salário mínimo, quem é que vai pagar tributo, quem é que não vai pagar tributo, onde se vai gastar, o quanto se vai gastar, nas diferentes rubricas para resolver os dilemas do desenvolvimento brasileiro, né? E aí a eleição é só uma manifestação natural em que o eleitor julga ou pune, avalia como o comportamento dessa elite política. Então, acho que começa no âmbito da elite política e acho que vai precisar, e nesse sentido eu sou um pouco, talvez, preocupado, assim, um pouco conservador, com as dificuldades de fazer essa pacificação na elite política migrar para a sociedade. Pelas redes sociais, né, pela maneira como a política é encarada, o fazer política no mundo digital não é um fazer política que convida a fazer acordos, a desenhar coalizões. A gente vê problemas desse tipo em democracias históricas, em país que está crescendo, porque me parece que tem um efeito da política digital que ele é muito mais dissuasivo, ele é muito mais conturbado do que, digamos, a política feita no real, no concreto. Então, por isso que eu acho que, nesse sentido, a democracia contemporânea vai ter ainda uma longa luta para encontrar uma forma de ser mais harmoniosa em relação ao convívio plural que se espera de um país que ganhe esse adjetivo democrático. A gente está chegando no finzinho do programa, mas eu não quero terminar sem te perguntar sobre Trump. Queria saber, então, em duas perguntas. Uma, que nome que você dá para o que tem sido feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos? E a segunda, como você vê o Supremo e a atuação do Supremo pós essa ofensiva do Trump diretamente sobre o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros? É um crime contra a soberania nacional, que está previsto no texto constitucional, é o fundamento do Estado brasileiro. Então, fazer operações políticas para fazer punições por conta do comportamento ordinário, né? Não estamos falando de nenhuma excepcionalidade tomada pelos atores decisivos, o que não significa que não tiveram erros, mas eventuais erros são corrigidos pelas próprias regras do jogo e não por uma ação de um país estrangeiro contra um país soberano, que é o Estado brasileiro. Vejo essa relação entre Brasil e Estados Unidos como muito problemática até 2026, sobretudo se o Trump continuar ou seguir forte lá no próprio caso americano, ou seja,
Vejo, inclusive, possibilidade de não reconhecimento de resultado eleitoral, a depender de quem ganhar aqui em 2026. Então, vejo problemas agudos nessas relações bilaterais, enquanto a gente tiver essa composição político-partidária atual. Então, acho que essa é a grande novidade dos dilemas democráticos nesse mundo, né? Porque não é só, digamos, correlações de forças internas, mas tem mobilização desses atores estrangeiros no momento em que o mundo passa por grandes modificações de política externa, de organização da ordem internacional. Então, essas repercussões também podem ser muito duradouras, pensando na política externa brasileira, enfim. Então, vejo com alguma preocupação, mas vejo já em 2026 como um problema também que, eventualmente, a gente vai estar discutindo quando a eleição ficar mais próxima. E a postura do Supremo diante do Trump? Perdão, acabei esquecendo. É o funcionamento normal, né? Assim, os ministros até comentaram, até fizeram ali um deboche em algum momento durante o julgamento, mas é isso, né? Você tem que manter o seu comportamento a despeito de pressões que são indevidas sobre qualquer ótica que se olhe, de tal sorte que, seguindo as regras do jogo, o que se espera desse julgamento, me parece que foi o que tinha que ser feito mesmo, e os ministros agora estão se posicionando nas questões que estavam batendo a porta do Supremo, mesmo antes da entrada dos Estados Unidos. Então, vejo com muita felicidade, com muito otimismo, que os sistemas de freios e contrapesos brasileiros, que a organização do Estado brasileiro se mantenha a despeito de pressões de algum país estrangeiro. Rafael Cortes, agradeço muito, acabou nosso tempo, já está convidado para voltar, Muito assunto obrigado. não falta. E agradeço, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia está de volta na semana que vem. Até lá!